Boa tarde, caros alunos. Sou a professora Tatiana, trabalho com a disciplina Língua Portuguesa. O conteúdo de hoje é pronomes demonstrativos. Este, esse ou aquele. Como e quando utilizar? Pelo menos uma vez, alguém já se fez essa pergunta e hoje aprenderemos a utilizar gramaticalmente cada um desses pronomes. Então, este, esse ou aquele são palavras existentes na língua portuguesa, as quais são gramaticalmente classificadas como pronomes demonstrativos. Como o próprio nome nos sugere, os referidos pronomes têm a função de demonstrar algo ou alguém. Até aí tudo bem, sem grandes dificuldades. No entanto, a coisa fica um pouco mais complicada quando temos que diferenciar os pronomes este, esse ou aquele, pois o uso deles varia de acordo com o caso específico. Na língua portuguesa, os pronomes demonstrativos são os que indicam o lugar em que uma pessoa ou coisa se encontra, isto é, a posição dos seres em relação a três pessoas do discurso. Primeira pessoa, este, esta, isto. Segunda pessoa, esse, essa, isso. E terceira pessoa, aquele, aquela e aquilo. Observem aí na imagem que existe a letra S, né, dentro dos parênteses, indicando o plural das palavras. Notem que isso, isto, aquilo permanecem iguais, né? Isso ocorre porque há pronomes demonstrativos variáveis, ou seja, que podem ter flexão de feminino e masculino, de singular e plural. E existem também os invariáveis, ou seja, não sofrem flexão nem de singular, plural ou de feminino e masculino. Frequentemente, os pronomes demonstrativos, eles se combinam com preposições. Vejam aí na imagem que nós temos primeiro as preposições mais os pronomes demonstrativos igual às suas respectivas combinações. Então lembrem que além dos pronomes demonstrativos, os principais, que é o este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo, você pode encontrar ele também, né, combinado. Pode estar lá neste, nesta, naquilo, daquele. Então, sempre que vocês sentirem dificuldade, por exemplo, na hora da atividade, vocês dão uma olhadinha aqui nessa tabela. Bom, vamos agora ao emprego dos pronomes demonstrativos em relação ao espaço, ao tempo e ao discurso. Em relação ao espaço, o pronome demonstrativo relaciona-se à pessoa do discurso e indica a distância entre esta e o objeto mencionado. Temos aí este, esta, isto. Indica o que está perto da pessoa que fala. Por exemplo, este relógio de bolso que eu estou usando pertenceu ao meu avô. O pronome demonstrativo este indica que o objeto está sob posse de quem fala, ou seja, a primeira pessoa. Já o esse, essa e isso indicam que está perto da pessoa com quem se fala. Por exemplo, mamãe, passe-me essa revista que está perto de você. O pronome demonstrativo essa indica que o objeto em questão, no caso a revista, está próximo de quem ouve, ou seja, né, da segunda pessoa. Já o aquele, aquela e aquilo indicam o que está distante, tanto da pessoa que fala quanto da pessoa com quem se fala. Por exemplo, olhem aquela casa. O pronome demonstrativo aquela indica que o falante e o ouvinte estão distantes do objeto em questão, no caso, a casa. Vamos recapitular aí tudo o que foi visto aí no slide anterior. Prestem atenção. Aqui na primeira imagem, esta caneta, a caneta está sob posse da primeira pessoa, ou seja, de quem fala. Na segunda imagem, essa caneta, a caneta está sob posse da segunda pessoa, ou seja, de quem ouve.
Já na terceira imagem, aquela caneta, a caneta não está sob posse nem da primeira nem da segunda pessoa, ou seja, quem fala e quem ouve. Vamos agora ver os pronomes demonstrativos aí em relação ao tempo. Eles se relacionam com os tempos verbais. Como isso ocorre? Este, esta, isto indicam um tempo presente em relação à pessoa que fala. Por exemplo, neste mês comemora-se a independência do Brasil. Olha aí o pronome demonstrativo neste, né? Então, neste mês significa dizer que a pessoa que disse essa frase, ela está no mês de setembro, pois ela indica tempo presente, né? No mês em que eu estou, comemora-se a independência do Brasil. Ok? Temos o outro, né? Esse, essa, isso. Indicam o tempo passado próximo. Prestem atenção, passado próximo, ao momento da fala. Por exemplo, nesse último mês, houve vários eventos culturais em São Paulo. Olha o pronome aí nesse, né? Então, nesse último mês, quer dizer mês passado. Um passado razoavelmente próximo. E o aquele, aquela e aquilo indicam um afastamento no tempo, um tempo remoto, distante. Por exemplo, naquele tempo, os jovens de famílias ricas iam estudar na França. Olha aí o pronome demonstrativo naquele, né? Então, naquele tempo, indicando um passado distante. Em relação ao discurso, ou seja, né, no próprio texto, os pronomes demonstrativos indicam ao leitor ou ao ouvinte algo que foi mencionado ou que se vai mencionar. Como isso vai ocorrer? Por exemplo, este, esta, isto fazem referência a algo que ainda será citado no texto. Por exemplo, esta decisão dos diretores da empresa de cortarem gastos levará a demissões em massa. Então, por que esta decisão? Porque a decisão não foi citada ainda. Eu não estou retomando, pelo contrário, a decisão em si vai ser citada, que é qual? Que é a de cortar gastos. E no caso de esse, essa, isso, eles fazem referência a algo que já foi citado anteriormente. Por exemplo, sua participação nas Olimpíadas de Matemática, isso é o que mais desejamos agora. Na frase, o pronome demonstrativo isso, né, ele retoma algo já citado, que é o quê? Que é a sua participação. Já no caso de este e aquele, agora prestem atenção aí, né? Alguém se perguntou aí, nossa, o este de novo. Então, existe essa situação em que o este, ele é utilizado aí, né? Olhem só, este e aquele são empregados quando se faz referência a termos já mencionados. Observem que o este, ele volta novamente, né? Como eu falei. Agora, prestem bem atenção. Existe uma utilização coesiva dos pronomes demonstrativos que pode ser bastante interessante para o seu texto, principalmente quando você estabelece uma argumentação por comparação. Existe uma situação em que o este, esta, isto podem ser usados para retomar algo já citado. Bom, como vai funcionar isso? Muito simples. Quando eu tiver dois elementos a serem retomados, então o este, esta, isto retomarão o último elemento dito, enquanto aquele, aquela e aquilo retomarão o primeiro que foi dito. Como se exemplifica a seguir aí, olha, presta atenção. Por exemplo, Brasil e China possuem modelos penais distintos. Enquanto esta adota a pena de morte, aquele sequer autoriza a prisão perpétua. Veja aí que o esta retoma a China, o último elemento dito, e o aquele retoma o Brasil, o primeiro elemento que foi dito. Tá ok? Então, aqui acaba a nossa aula de hoje sobre pronomes demonstrativos, tá?
O assunto, ele também se encontra no livro, tá? Na página 53 a 55. Vocês vão resolver no caderno as questões 1 e 2, da página 55, tá? Eu estou deixando também uma tabela, tá? Uma tabela em PDF, que eu também vou enviar para vocês, onde está resumindo, assim, tudo o que eu acabei de explicar, tá bom? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, vocês me procurem no PV.